Bom dia! Feliz Dia das Mulheres! Sem vocês, nós homens não somos nada, não é? Não é verdade? Sempre atrás de um homem bom é porque existe uma mulher muito melhor, não é? Bom, antes de iniciarmos então, nós temos hoje a Elissa, que bom estar, a sua presença, contar com a sua presença novamente aqui, falando para nós sobre disciplina no esforço moral de cada dia. Nós temos aí os recados. Vamos lá, toda quinta-feira, recordando então, às 19h30, participe aí do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos aí no estudo do livro, sempre às quintas, às 19h30. Próximo. Marquem aí na agenda, logo no final do mês, no dia 28 de março, teremos novamente o projeto Luz e Vida, desta vez com o tema Palavras que florescem em um momento de pintura, artesanato e cuidado com você. Olha que bonito, Então, marca na agenda, 28 de março às 14h, mas é importante, está até marcadinho lá, reserve sua vaga lá com a Silvana, porque a última esgotou, não é? Então vamos lá, aproveita quem não conseguiu ver. Próximo, sócio contribuinte, nós estamos com essa campanha, quem quiser contribuir com a casa, não importa o valor, seja o valor que você queira, contribuir mensalmente, tá? É só fazer o Pix mensal lá, porque a casa conta com esse dinheiro para fazer a manutenção dela, tá certo? Nós estamos aí com a campanha, sempre, então, sempre que eu falo assim, sempre que você vai fazer a compra do mês, inclusive nós não fizemos a compra do mês ainda, não deu tempo, correria do dia a dia, já aproveita, já compra um pouquinho a mais, se puder, e colabora aí com as famílias que nós ajudamos. São 16, é isso, Silvio? 16 famílias aqui, mais de 100 na União, olha que bacana isso, Então, nós temos também o diálogo fraterno, que acontece sempre às terças-feiras, mas precisa ser agendado. Então, se conhecer alguém, ou se você mesmo estiver precisando bater um papo, conversar sobre qualquer assunto, precisar de uma ajuda, de um auxílio, só entrar em contato com o WhatsApp aqui da casa e marcar para uma terça-feira, ok? Nossa biblioteca, não podemos esquecer, Nós temos aí os livros. Quando acontece o sorteio que a gente marcou? Sempre o segundo domingo de cada mês. Vamos aproveitar para falar que a gente está fazendo os sorteios dos livros também. Tá? Então é no próximo, Primeiro. Já é o terceiro, Teria que ser hoje, Por isso que eu estou perguntando. Mas fica para o próximo, então. Excepcionalmente esse mês faremos no terceiro. Pronto, resolvido, tá? Nossa biblioteca está aí à disposição para quem quiser, tá? Ah, sim. Ontem nós tivemos o bazar. Não tem cenas, Igual vocês sempre fazem, não deu tempo, tá? Então, ontem nós tivemos o bazar. Então, nós agradecemos aqueles que puderam colaborar ou puderem estar presente ou no seu trabalho, oferecendo o seu trabalho para o próximo. E, enfim, acredito que tenha sido, eu não estive presente, mas tenha sido um bom trabalho, não é verdade? Muita gente participou, gente? Como é que foi? Foi legal? Olha que bacana, É gostoso, É gostoso poder... Bacana. Muito bem. Que venha o próximo, Finalizamos? Então está. Vamos lá então, cada um à sua forma, se você deseja fechar os olhos, enfim, cada um à sua forma, vamos fazer a nossa abertura, a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso grande mestre e amigo, benfeitores espirituais que amparam essa casa, nesse início de manhã de domingo, elevamos então nosso pensamento em prece para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais um domingo em Teu nome, em mais um momento de estudo,
reflexão e aprendizado. Agradecemos pelo simples fato de estarmos vivos, pela vida, pela oportunidade de recomeçar sempre e de trabalhar a cada dia na melhoria de nós mesmos. Que este ambiente seja envolvido por paz, por harmonia e boas inspirações. Pedimos que ampares e inspires nossa amiga palestrante Elissa, para que suas palavras nos ajudem a refletir sobre a disciplina no esforço moral de cada dia nosso, fortalecendo em nós a vontade de sermos melhores em nossos pensamentos, melhores em nossas palavras e atitudes. Abençoa também o momento dos passes que acontecerá em seguida, envolvendo os trabalhadores espirituais e todos os que colaborarão nesse trabalho de amor e caridade. Que possamos sair daqui então mais tranquilos, fortalecidos e dispostos aí a viver o bem em nosso dia a dia. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pois vamos tocar, Andréia? Está sem violão? Mas nós vamos puxar então, vamos lá. Sobrou, né? Tudo bem. Então vamos lá para a nossa prece cantada? 1, 2 e... Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Elissa, por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria para mim estar aqui com vocês novamente. Queria, primeiro de tudo, parabenizar todas nós mulheres pelo nosso dia e, de forma especial, agradecer a todas as mulheres que tanto colaboraram pela doutrina espírita, desde o começo até os dias de hoje, quantas trabalhadoras das casas. Então, agradecer eternamente por esse carinho que todas desvelam pela doutrina, com amor, com o seu jeitinho de ser, com o jeitinho de mãe, de acolhedora. Então, que Jesus e Maria, nossa Mãe Santíssima, possa abençoar cada uma de nós. E os homens também, né, gente? De estarem conosco, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a disciplina no esforço moral de cada dia. Um assuntinho meio assim complicado de falar, porque a gente para analisar o mundo, né? A forma como está acontecendo as coisas nesse momento nossa transição, e é difícil às vezes a gente ter disciplina em algumas vezes. Só que nós sabemos que a doutrina nos pede essa responsabilidade. Porque quando nós ainda somos ignorantes do assunto e a gente age de uma certa forma, ainda é compreensível. Mas a partir do momento que a gente sabe as verdades do Cristo, sabe o nosso dever, a nossa responsabilidade, que cabe somente a nós, não ao outro, aquilo que nos acontece, nós não podemos mais ficar, né, sem atitudes nenhumas.
Então, o Raul Teixeira sempre fala que é difícil ser espírita, é para poucos. Tem que ser, né, firme, tem que ser forte. E tem uma frase que o Camilo falou para ele, o espírito Camilo, o mentor dele, diz a ele, que ele sempre fala que nós erramos porque somos humanos. Uma vez ele falava isso na palestra, e aí Camilo disse para ele, não, nós não erramos porque somos humanos. Nós somos humanos e por isso nós erramos, porque senão Deus teria errado com a gente nessa nossa etapa evolutiva. Então nós ainda somos humanos e por isso estamos errando, porque se não errássemos mais, já seríamos seres angélicos. Então, dito isso, não adianta também nós olharmos para nós com aquele ar de punição, de culpa, porque é o nosso aprendizado, é o nosso caminhar. E o Pai, que nos ama tanto, um Pai amoroso, compreensivo, aquele Pai do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, ele vai estar sempre ali com os braços abertos, para nos receber novamente, para nos abraçar, não para nos julgar, mas para realmente para nos acolher no seu colo e nos dar novamente uma nova chance para podermos recomeçar. Então, eu achei essa imagem, né, da borboleta, porque a disciplina no esforço moral são 3 temas que a gente vai falar hoje. Primeiro a gente vai entender o que é a disciplina, depois nós vamos falar do esforço moral e o mais importante, a maneira de como aplicá-las. Não adianta a gente saber e não ter a ação. Então depois nós vamos falar como aplicar. E isso é essa metamorfose da borboleta, que começa ali com uma lagarta, depois pelo seu esforço ela entra naquele casulo e ela, para criar as asinhas dela, para criar essa força, ela com disciplina, com muito esforço, ela consegue se libertar e virar uma linda borboleta. Todo mundo sabe, né, que se formos lá ajudar a borboleta a sair do casulo antecipadamente, ela não vai conseguir voar. Ela não vai ter forças nas suas asinhas. Então nós precisamos aqui dessa experiência da vida, dessas dores, muitas das vezes, que faz com que a gente nos fortaleça. Essas dificuldades. Porque senão seria fácil, né? Se Deus viesse aqui e barrasse toda a experiência difícil nossa, o que a gente iria aprender? Como iríamos ganhar virtudes? Então, a borboleta representa bem isso para a gente. Então, vamos começar. Não tem como falar de disciplina sem lembrar dessa história de Chico com Emmanuel, né? Esse encontro aconteceu com eles em 1931. Então, o Chico, ele já tinha perdido a sua mãe, a Maria João, e o pai dele, por dificuldade financeira, com o Chico, eles eram em 8 irmãos. 8, peraí que eu fiz até as contas, gente, que era 15 no total. Era 8 irmãos. Eu fiz as contas. Eles eram em 8. E aí o pai dele divide os irmãos com alguns conhecidos, familiares, padrinhos, para poder ajudar a criar as crianças. E a gente sabe o quanto o Chico sofreu com a sua tia, né, madrasta dele, com a sua madrinha. E depois de um tempo, o pai dele casa novamente. E quando o pai dele casa com a Cidália, ela pede como condição que juntassem todos os filhos para que ela pudesse criar. E aí, com ela, o pai do Chico tem mais 6 filhos. Então, eles eram em 15 no total, né? E sempre com aquela condição financeira bem apertada por conta da época, tudo. O Chico era um dos irmãos mais velhos. Então, ele ajudava muito na parte financeira, porque ele tinha um trabalho bom. E o pai do Chico era vendedor de bilhetes. Só que chega um momento que a madrasta dele, a Cidália, que foi uma mãe para ele, uma segunda mãe desvelada, ela também adoece. E ela acaba desencarnando. Só que ela pede para o Chico nesse momento, que ele não permita que seu pai separe novamente seus irmãos. Então ela pede que o Chico se dedique à família, cuide dos irmãos para que isso não aconteça. Então o Chico, nessa época, ele estava naquele momento da vida dele triste, em luto, preocupado financeiramente, preocupado com os seus irmãos, preocupado se o pai ia separar todos eles de novo ou não.
Então, o Chico estava num momento bem difícil da sua vida. E aí ele vai nessa cachoeira para refletir, que tinha na cidade, ele fica lá para refletir, para conversar com Deus. E aí Emmanuel aparece a primeira vez para ele. E eles têm esse diálogo. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou o Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? E a resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Tem alguns autores que falam que o Chico ele já tinha o amor já no coração. E agora faltava-lhe a disciplina. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu pensei, nossa, mas o Chico, né? Disciplina, se ele já tinha o amor. Mas aí me veio com uma intuição dos bons espíritos para entender essa passagem, que tem muitas das vezes nós temos tanto amor e a gente não sabe falar não também. E para isso é preciso disciplina, para que haja equilíbrio. Às vezes os pais, por exemplo, querem tanto proteger seus filhos que não permitem que eles passem, às vezes, alguma experiência da vida. E é preciso disciplina para falar não, porque dói às vezes falar não. Então o Chico precisava dessa disciplina, porque o Chico era muito amoroso. Né? Ele queria fazer o bem para todo mundo o tempo todo, e às vezes isso poderia atrapalhar uma experiência de alguém, uma necessidade de alguém. Não significa não ajudar. É diferente de não socorrer, não estender a mão, mas saber ali o limite, né, para não ultrapassar a liberdade de cada um. E eu deixei grifado, né, essa parte, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Não é à toa que ele fala 3 vezes disciplina. E isso para mim me lembra o tripé da doutrina espírita. O trabalho significa a cooperação. Significa a nossa filosofia de vida. Quando a gente pensa para onde vou, por que estou aqui, tudo isso nos remete à lei de causa e efeito. Então o trabalho significa isso, essa cooperação, porque para onde eu vou depende de como eu agi aqui, como eu trabalhei aqui, o que eu fiz de melhor para o outro. A ciência lembra a parte do estudar, onde nós sabemos as energias da fé, o quanto que a fé muda a nossa vida, a manipulação dos fluidos. E depois o esforce, o que ele fala, se esforçar no bem, é a nossa reforma íntima. E aí seria o terceiro ponto do tripé, que é a religião, onde nós paramos de somente entender Jesus, mas nós começamos a agir como Jesus. Essa é a parte da religião. Olha como, né, os espíritos eles associam os assuntos, as pequenas palavras, a gente passa muitas das vezes despercebido. E quando a gente para estudar, quando eu parei para estudar esse assunto, eu falei, olha que lindo, né? Que bonito. Então nós vamos falar da primeira parte, que é a disciplina. Entender o que é a disciplina. Chico Xavier fala que a disciplina não é uma cela trancada. Ela é a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Então nós temos uma diferença da disciplina do mundo e a disciplina espiritual. A disciplina do mundo é muito necessária. Imaginem nós aqui na casa. Se não tivesse a disciplina do horário para começar as palestras, o horário do passe, o silêncio, seria uma bagunça, não é? Se não tivéssemos disciplina no trânsito, com as leis do trânsito a gente já é indisciplinado, né? Imagine sem as leis de trânsito, sem os semáforos. Que loucura que seria. Mas faz de conta que tá tudo certo, que a gente, né, dirige certinho. Ainda mais Piracicaba, né? Eu falo que é... Mas veja a disciplina como ela é importante. Quando eu quero entrar numa faculdade, a disciplina de eu estudar todos os dias, de eu escolher
simplesmente ficar saindo finais de semana, todos os finais de semana, ou escolher dias e horários para que eu possa estudar, né? Fortalecer minha mente, meu pensamento, orar. Com a nossa alimentação, nós somos muito indisciplinados em não cuidar da nossa saúde. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, de repente acabou aquele casamento. De repente a pessoa ficou doente. De repente aquele menino se perdeu nas drogas. Nunca é de repente. Para chegar nesse ponto, precisou de muita disciplina. Precisou da disciplina do casal, não acordar já, olhar um para o outro, falar bom dia. Homens, falar que ama as esposas. Esposas, falar que ama os maridos. Né? Café da manhã na cama. Fica a dica, viu? Fica a dica. Então, mas falta, são às vezes detalhes, né? Brincadeiras à parte, mas detalhes, às vezes o ouvir, sentar, às vezes, para o diálogo, gente, num relacionamento é a coisa mais importante. Então, falta muita disciplina para um relacionamento terminar. Um jovem, quando entra no mundo das drogas, nunca é do nada. Provavelmente falta uma afetividade dentro de casa, uma atenção, um cuidado da família, um diálogo, porque às vezes os pais até têm o amor, têm o carinho, mas não fala das realidades do mundo para aquele jovem. E isso não pode ser escondido, né? Então ele começa a procurar, se ele não tem dentro de casa, vai procurar com os amigos as facilidades da vida. Então temos que ter muita disciplina para fazer o mal. Mas para fazer o bem, não é diferente. Para estar com Jesus, fazer o que Jesus pede, também não é diferente. E às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão difícil aplicar o evangelho, é tão difícil perdoar, é tão difícil estar bem o tempo todo. Nós ainda achamos difícil porque ainda gostamos dos prazeres momentâneos, da vida fácil. Por isso que para nós ainda é difícil. Então não é à toa que Emmanuel fala que precisamos da disciplina. Tem outra frase de Emmanuel que ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Porque nós ainda precisamos dela. Jesus era espontâneo. Nós tentamos ser disciplinados. E aí essa frase do Chico, quando ele fala da cela trancada, ele diz da disciplina espiritual. Porque podemos pensar assim, como eu acabei de dizer, mas é difícil praticar o evangelho. Mas a partir do momento que nós conseguimos fazer algumas coisas que o evangelho nos pede, nós não vamos estar presos, escravos. Aí sim que nós nos tornamos libertos. Vamos pensar num vício, por exemplo. A pessoa que tem um vício, ela pode pensar assim, mas eu sou livre. Eu fumo a hora que eu quero. Será que realmente ela é livre? Ou será que ela é escrava do vício? Agora, quando a gente entende que aquilo não faz bem para nós, que aquilo me afasta dos caminhos que me levam ao Pai, eu começo a fazer outras escolhas, eu começo a ter essa liberdade. Eu me sinto mais leve. Porque a disciplina espiritual é carregar o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus qual que é? Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Então Jesus traz isso para nós. Então é um medicamento para nossas almas, é um alívio para nossas almas. Porque quando eu faço bem, sem esperar algo em troca, eu me sinto bem com aquilo. A minha energia é transformada diante daquilo. Eu me sinto leve. Vocês perceberam quando a gente faz alguma coisa boa? A gente não fica aquela sensação de alívio? Agora, quando a gente faz algo ruim, que seja falar alguma coisinha, quando a gente já tem esse entendimento da doutrina que não é certo, qualquer coisinha que a gente faz errado, a consciência da gente já fica, nossa, eu não devia ter feito isso. O que eu fui fazer? O que eu fui falar? Percebem a diferença da liberdade? E é isso que o Chico traz para nós. E aí, pensando nesse assunto, eu lembrei de Paulo, até aqui, então, ele era Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, eu sempre dou spoiler de livros, né? Não tem, toda vez eu falo.
Quem não leu ainda Paulo e Estevão, eu vou fazer um breve resumo. Mas depois vocês leem, porque é uma história magnífica, né? Nesse momento, Saulo, para quem não sabe, é o do canto lá, tá? Está em pé. Saulo, ele perseguia, era um fariseu, estudioso da época, doutor, e ele perseguia os cristãos porque ele seguia Moisés firmemente. Ele acreditava na lei mosaica. E então ele conhece um pregador, Estevão. E Estevão, ele era um nazareno, né? Falava de Jesus com amor, agia, ajudava já Pedro, Simão Pedro, com os outros apóstolos, a cuidar de doentes. E quando Estevão ficou sabendo, Saulo ficou sabendo de Estevão, ele vai até a casa de Simão Pedro, onde ele estava pregando um dia, e Estevão meio que responde ele à altura, com amor, mas com altura. E Saulo era orgulhoso demais. Então ele se enfurece e ele começa a perseguir a casa, perseguir Estevão, prende os discípulos que trabalhavam ali, Tiago. Só que daí Estevão pede que libertasse os outros, deixasse somente ele preso ali, que aquela situação, aquela cruz era dele. Ele que estimulou aquilo em Saulo. Então vai todo aquele desenrolar da história, e Saulo, ele era noivo de Abigail. Abigail, no começo da história, a gente vai entender que ela é irmã de Estevão, e os dois são separados na infância, devido às perseguições. E ela nunca mais soube do seu irmão. E ela pede, o Saulo era completamente apaixonado por Abigail. E ela pede que ele ajude ela a encontrar seu irmão. E ele promete que vai ajudar, só que ele não imaginava que esse irmão era o Estevão. Então chega o momento que o Estevão está preso, vai ser apedrejado, né, vai ser morto. E aí nesse momento, quando Abigail, ele pede que Abigail vá com ele nesse dia, porque para ele era uma conquista, quando Estevão fosse morto, ele ia subir de cargo, né, nesse dia. Então ele pede que Abigail vá ver, e Abigail era um amor também em pessoa, né? E ela não gostava disso. Só que como ela era noiva dele, ela foi. E aí no momento que ela vê que é Estevão, o mundo dela desaba. Quando ela reconhece ali seu irmão. Então nesse trecho aqui no final, ela está ali com Estevão, e mesmo assim ela não deixa de amar Saulo, seu noivo, e Estevão fala para ela assim, Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer o Cristo, servi-lo-á com o mesmo fervor. Olha que coração que esse homem tinha. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, será que nós realmente conhecemos o Cristo? Será que nós sabemos somente do Evangelho, mas sentimos o Cristo dentro do nosso coração a ponto de fazer o que ele pede? Essa frase dele me chama muita atenção por isso. Porque não basta conhecer o Cristo, mas servir o Cristo. Será que nós conseguimos realmente servir o Cristo? Será que estamos prontos para isso? E aí vem um segundo ponto importante da história de Saulo. Saulo, ele continua a perseguição, termina com Abigail, porque ele não se achava mais digno, né, de ficar com ela, pelo que tinha acontecido. E quando ele vai, e Abigail, ela se torna cristã também. Ai, gente, contando o livro inteiro, né? Ela se torna cristã também. E Abigail fica doente, infelizmente também ela desencarna. E aí que ele fica doido. Aí ele quer perseguir os cristãos mesmo, porque antes dela falecer, ela se converteu. E ela se converteu com Ananias, um discípulo, né? E ele quer ir atrás de Ananias. Então ele vai para Damasco para perseguir Ananias. E aí na estrada de Damasco, o Cristo aparece para ele. Só que Saulo já vinha nesse caminho, nesse percorrer, esse trecho, tentando compreender por que esses cristãos passavam por tanta dor, tanto sofrimento, e eles não perdiam aquele brilho que eles tinham no olhar, aquela fé. E ele, seguidor da lei, seguia exatamente o que a lei falava, ele não tinha essa fé, ele não tinha essa liberdade dentro do seu coração.
E ele estava se questionando. E esse questionamento é o momento que a espiritualidade precisa para conversar com nós. Porque quando a gente está tampado com o mundo, com os problemas do mundo, focado somente nas nossas dores, a espiritualidade não consegue nos acessar. Nós precisamos silenciar, entregar nosso coração para Deus para que a gente possa ouvir o Mestre. Lembra da canção no começo? O Mestre fala ao nosso coração. Só que é preciso silenciar para que a gente possa ouvir. Então Saulo vinha com isso. E aí Jesus aparece para ele, bastou o nosso mestre aparecer, porque Saulo já estava preparado para aquela missão que ele ia começar a ter. Porque os apóstolos de Jesus, eles tinham medo do que estava acontecendo, das perseguições, então ficava muito limitado. E precisava de um discípulo que fosse ali ponta firme, né? Corajoso para enfrentar toda a sociedade da época e levasse essa informação o mais distante possível. E esse era Paulo. Então, quando ele aparece, ele fica cego, perde a sua visão, tamanho a intensidade da luz, do brilho de Jesus. Ele perde a sua visão, fica cego por 3 dias. Mas Jesus fala para ele pergunta ao mestre, né, o que queres que eu faça? E Jesus nunca dá as respostas para a gente assim de, faça isso. Não, ele usa as pessoas para falar com a gente. Às vezes a gente está num momento assim, eu briguei muito com os meus pais, maltratei os meus pais, hoje meus pais não estão mais aqui. E aí chega alguém e fala para mim assim, ó, tem um trabalho que acolhe pessoas, idosos, pessoas abandonadas, você não quer entrar para trabalhar? A resposta de Jesus. Jesus, ele fala assim com a gente. E aí, Saulo, e Jesus eu falo que ele era danado, né? Essa hora ele pede para Saulo procurar quem? Para auxiliar ele. O próprio Ananias. Aquele que ele estava perseguindo. E aí ele vai até Ananias. Ananias conversa com ele. Ele pede perdão, porque Paulo já tinha se convertido. E aí Saulo, até então ele era Saulo, né? Saulo fica igual a gente quando entra na doutrina espírita. Quer converter todo mundo. Ele fala, eu vou sair pregar agora. Ele não quer nem saber. Ele vai para o primeiro templo lá, se encontra com amigos da época e começa a falar com aquele mesmo amor que ele falava de Moisés. Aquela mesma firmeza. Só que ninguém dá atenção para Saulo. As pessoas vão embora, abandonam ele. Imagine Saulo, como eu falei, era orgulhoso, fica com aquilo no coração, ele fala, como assim, né? E ele volta até Ananias, e Ananias fala, Saulo, primeiro é preciso que você discipline os seus sentimentos. Olha que frase. Porque Paulo era vaidoso, orgulhoso, e Jesus, nosso mestre, nosso governador planetário, esteve aqui, foi traído, foi humilhado, foi rejeitado, foi crucificado e Paulo ficou chateadinho porque viraram as costas para ele. Né? Então, Paulo precisava domar esses instintos. Então, Ananias fala para ele se encontrar com um professor dele de antigamente, Gamaliel. E ele vai para o deserto. E esse deserto, o que que é? É essa nossa reclusão. É esse momento de olharmos para nós. Olhar as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos alterar. E nós só vamos conseguir fazer isso olhando para nós mesmos em silêncio. Então, esse deserto, na Bíblia, significa isso. Esse momento de solidão com você mesmo, você e você mesmo, olhando para essas suas tendências. E falando, não, realmente, eu preciso melhorar isso. Eu preciso fazer isso. Porque Deus não erra de endereço. Deus não erra onde estamos e com quem estamos. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, orgulhosa, e Deus me coloca nessa reencarnação para estar no poder, eu vou me perder ainda mais. Então, se eu passo algumas dificuldades, não é à toa. É para eu aprender a ser humilde. Então, Saulo precisava estar no deserto. E o seu primeiro emprego foi ser tecelão, que o pai dele tinha ensinado a ele. Um pai sábio, porque não sabia do futuro do seu filho. Então ele foi ser tecelão. E ele lembra de Jesus. Jesus foi carpinteiro. Então ele começa a trabalhar.
E Gamaliel diz assim para ele: toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Então, isso quem fala para ele é o Gamaliel, nessa conversa que ele tem com Saulo. Mostrando para Saulo que ele ainda é frágil. Ele está ali com as sementes do Cristo, mas ele precisa fortalecer a sua terra, o seu terreno, tirar essas plantas ali que matam essas sementes boas, a erva daninha, que todos nós temos no nosso coração, para que a gente possa receber as sementes do Mestre e fazer com que ela frutifique, que ela floresça. Então ele precisava voltar às suas origens. E qual que é a nossa origem, gente? Temos a centelha divina dentro de nós. Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Essa é a nossa origem. E ao decorrer da nossa caminhada aqui, nós vamos nos desviando do caminho. Nós vamos nos manchando, igual ele fala aqui de detritos e lama. Mas a nossa origem é ser imagem e semelhança do Cristo, de Deus. Então nós somos feitos para o amor, para a felicidade. E nós precisamos voltar e começar a limpar esse nosso coração. Então aí entra o segundo ponto, que é essa nossa reforma íntima. Nós só vamos conseguir limpar o que está dentro de nós com essa reforma. E não é fácil, como eu falei. É difícil olhar para essas nossas fraquezas, olhar para as nossas tendências. Só que o mais importante é nós termos essa disciplina, porque os Espíritos nos falam que basta uma pequena vontade. Eles falam um esforço insignificante para que a gente possa começar a mudar. Porque a partir do momento que nós nos propomos a mudar, de coração, verdadeiramente, nós temos um amparo do nosso lado enorme. E aí nós começamos a ouvir com o ouvido dos Espíritos os convites que Jesus nos coloca à disposição. Nós começamos a perceber esses pequenos convites. Porque às vezes a gente pensa que Jesus tem que vir falar com a gente, né, falar com o nosso mentor, chegar assim com uma carta psicografada, entregue na nossa mão, fala assim, ó, você vai montar uma casa que vai atender, né, crianças. A gente já pensa grande, pensa no Divaldo, pensa no Chico, mas não. O convite do mestre é pequeno. Eu sempre dou um exemplo, que eu falei, todo mundo vai me conhecer por esse exemplo, que é o elevador de apartamento. Se entrar no elevador, não sei quem mora em apartamento aqui, eu sempre falo isso, se entrar no elevador e falar bom dia, boa tarde, boa noite, parece que é um sacrifício para a pessoa responder para a gente falar, não é? Só que é um trabalho pequeno. O seu compromisso é com Deus. Você vai utilizar aquela pessoa que está ali, você vai ser um instrumento, mas o seu compromisso é com Deus. Bom dia, se a pessoa não respondeu, o problema é dela. Boa tarde, boa noite. Faça o que Jesus faria. Ele não é nosso modelo? Ele não é nosso guia? Os caminhos que Jesus tomou não nos levam ao Pai? Então faça a sua parte. Nós justificamos muito o nosso erro com o erro dos outros. Ah, eu agi assim porque fulano falou dessa maneira comigo. Ah, eu fiz isso antes que outro faça. Gente, olha que pensamento. Fiz isso antes que outro faça. Nós procuramos sempre justificar no outro, no obsessor, né? Na doutrina espírita a gente justifica no obsessor, né? Porque o obsessor, não é? Mas o nosso compromisso é com nós mesmos e com Deus. E quando a gente muda, quando nós fazemos essa reforma dentro de nós, começamos mal, triste, depois começamos num processo de reclusão no deserto,
e aí o processo de liberdade, onde a gente começa a viver realmente o Evangelho, quando a gente passa por isso, essa metamorfose, a gente se sente leve. Aí não importa o que aconteça ao nosso redor, nós fortalecemos a nossa fé. Aí a gente vê o mundo, por exemplo, as guerras, e fala, não, mas Deus está no comando. Jesus está no comando. Tudo tem um propósito para acontecer. Deus não ia permitir se não tivesse um propósito. Só que nós olhamos somente essa nossa vida, somos imediatistas. Não olhamos o nosso passado. Haroldo tem um podcast que ele fala do Brasil, das coisas que acontecem no Brasil, e ele fala do livro, né? Pátria Amada, né? Brasil. E ele fala que nós achamos que o Brasil seria o ponto mais religioso quando a gente pensa, né? Quando fala sobre esse livro. Mas não, Ismael fala que aqui estão as grandes dívidas. Quantas guerras nós já geramos com nossos irmãos? Não é à toa que passamos por muitas dificuldades hoje. Só que nós só vamos conseguir entender isso quando nos dedicarmos no estudo. Porque quando a gente não estuda a doutrina, não estuda o que Cristo nos fala, escuta somente o superficial, a gente não consegue entender. A gente não consegue, não, mas não é assim. Quando você começa a aprofundar o seu conhecimento na doutrina, na lei de causa e efeito, você consegue encontrar muitas respostas para as coisas que estão acontecendo, e isso fortalece a nossa fé. Porque nós acreditamos aí, chegamos assim a fazer de tudo o que é possível ao nosso alcance para fazer o nosso melhor e esperando que Deus tome conta do resto. Tem uma frase de Memei também que ela diz assim, que Deus encontra estradas onde o mundo não há caminhos. E essa frase é muito bonita, né? Eu gosto dela por conta disso. Quando a gente se vê perdido, não tem mais saída. Se você está fazendo bem, Deus vai encontrar uma estrada para chegar até ali. Isso é fé. E depois de tudo isso que falamos da reforma, falamos da disciplina, tem o ponto principal, né? A lei de sociedade. Os Espíritos nos trazem no Evangelho a lei de sociedade. E aí vem a nossa aplicação. Aí vem a hora difícil. A hora das experiências, né? Por uma imagem para vocês verem, que eu roubei da Flávia Telles, de uma palestra que ela deu. E eu achei muito boa essa imagem. Eu achei muito boa essa imagem, porque fala da diferença. Alguns podem estar vendo o homem de lado, alguns podem estar vendo o homem de frente. E diferença, né? Uma palavrinha tão pequenininha e que causa tanto estrago no mundo. Às vezes nós temos uma amizade tão querida por um amigo e de repente a gente descobre que eu sou palmeirense e ele é corintiano, acabou a amizade. Né? Não é assim? Não dá mais certo. Briga, gente, de futebol, uma coisa tão boba, tão absurda, simplesmente por conta de uma diferença de gosto, de opinião. E aí tem uma história, não sei quem conhece, é usado bastante na psicanálise essa história, que é o dilema do porco-espinho. É de Arthur Schopenhauer, e ele conta que os porcos-espinhos estavam no inverno muito frio, e estavam com os ossinhos dele, o corpinho, tudo congelando. E aí eles percebem que todos os outros estão assim. É uma história, tá, gente? Então, né, eles percebem, né? Aí eles se juntam. E quando eles se juntam, o calor, a troca de calor entre eles começa a aquecer o corpinho. Porém, os espinhos, quanto mais perto, mais começam a machucar uns aos outros. Então, o que eles fazem? Eles se afastam. Só que quando eles se afastam, o inverno rigoroso vem e começa de novo a sentir aquela dor no corpo. E eles ficam nesse ciclo. Junta e afasta. Junta e afasta. E aí chega um momento que eles percebem que eles não podem ficar afastados demais para não congelar e nem perto demais para não se machucar. Então eles começam a se adaptar com os espinhos uns dos outros.
Aqueles que têm um pouquinho mais de tolerância, conseguem dar uma espetadinha a mais, né? Sentir uma espetadinha a mais. Aquele que não, fica um pouquinho mais no cantinho. Vão se moldando. E aí eles conseguem passar pelo aquele inverno. E essa história é fenomenal quando a gente fala em sociedade. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós carregamos muitas imperfeições. E muitas delas por ignorância ainda. Alguns por maldade, alguns por ignorância. Mas aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, de responsabilidade, sabe que tem que aguentar um pouquinho mais os espinhos. Porque o outro não sabe ainda. E aí esses espinhos são essas nossas diferenças. Quando a gente começa a entender que precisamos tolerar mais, nos moldar para conviver com os espinhos dos outros, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Precisamos viver em sociedade. Para coisas básicas, para alimentar, para nossa roupa, não tem como a gente viver sozinho. Para trocar experiências, para as virtudes. Como eu falei, por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, eu preciso conviver com alguém que me teste a paciência. Quando nós estamos no mundo espiritual é fácil. Quando estamos aqui na casa é uma maravilha. Agora pisou lá fora, né? Aí que vem. Aí que as experiências vêm. Só que nós precisamos dela, porque se nós ficássemos vivendo sempre aqui dentro com nós, ia ser uma maravilha, né? Não ia ter briga. Será que não? Não ia ter briga, né? Então, esses espinhos são isso, são essas diferenças que nós precisamos nos moldar. E nós que sabemos disso, cabe a nós mais ainda essa responsabilidade de compreender. E quando a gente olha para essa situação e a gente se reconhece imperfeito demais a ponto de tolerar o erro do irmão, silencia. Faz uma prece. Pede para que a espiritualidade acalme seu coração. Se possível, fala para o seu mentor, fala com o anjo dele também, para ver se ele fica um pouquinho mais calmo. É conversar, gente. E é assim, gente, o nosso anjo da guarda é nosso amigo, né? Ele quer nosso bem, do mesmo jeito que o anjo da guarda dele quer o bem dele. Então, se a gente não consegue ali no tete a tete, pede em desdobramento. Se possível, permita que a gente converse em desdobramento para acalmar nosso coração. Você percebe que são pequenas coisinhas, mas precisa de um mínimo de disciplina para fazer isso. E o primeiro ponto é silenciar, eu falo, porque falo por mim. Quando eu fico nervosa, essas coisas a gente tem vontade de falar, né? Mas é tentar silenciar. Tentar olhar para aquela pessoa como seu irmão realmente. Nós temos as nossas famílias e às vezes a gente vê, por exemplo, imperfeições de pessoas muito próximas de nós. Vamos por nossos pais, marido, filhos. E a gente vê aquela imperfeição, às vezes, ali tão pontual, a gente fala, nossa, bem que ele podia melhorar isso. Mas a gente não deixa de amar ele. Porque está na nossa família. É a mesma coisa para quem está fora. Somos uma família universal. Estamos nesse processo, né? E lembrar que Jesus, quando falamos em sociedade, ele precisou de 12 discípulos imperfeitos, com suas dificuldades, mas que ao decorrer da caminhada com o Mestre se disciplinaram. Olhe Pedro, nervosão. Olhe quanto da disciplina que Pedro precisou para silenciar, às vezes que ele queria estourar. Tivemos, infelizmente, um discípulo, né, que não aguentou, o Judas, mas não aguentou pela sua fraqueza espiritual, não porque ele queria atrair o Mestre, que ele não gostava do Mestre, por conta da vaidade, do orgulho. Então, nós precisamos estar juntos em sociedade, cooperando e disciplinando nossas tendências. E para finalizar, hoje, Dia das Mulheres. Eu sempre gosto de trazer uma história, vocês já sabem, né? Não tem como não falar dessa mulher, que para mim, já falei várias vezes isso, foi o maior exemplo de disciplina no esforço moral. Que foi Maria Madalena. Ela sim foi uma disciplina no esforço moral.
Porque Madalena tinha suas tendências, suas vaidades, perdida no mundo de incertezas, das luxúrias, do prazer fácil. Só que ela não sentia o amor. Ela não conseguia ainda entender, encontrar um homem que realmente a amasse de verdade. E aí, o irmão X, Humberto, conta pra gente no livro Boa Nova, no capítulo 20. Ele fala da história de Maria, que quando ela vê o mestre pregando, ela é tocada simplesmente pelo olhar e pelas palavras do mestre. A energia do mestre chega até o coração dela. E ela sente algo diferente naquele momento. Ela sente que alguma coisa despertou no seu coração. Então a Maria, que vive nesse conflito de culpa, de dor, ela pensa, eu vou tentar chegar no mestre e conversar com ele. Mas será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me ouvir? Quantas vezes nós nos encontramos nesse sentimento de culpa e a gente pensa, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai olhar para mim? E eu sempre falo que não tem como a gente magoar Deus. Não tem como nós machucarmos Deus. Então Deus não precisa nos perdoar, ele já é automático, está ligado no automático isso para ele. Só que a nossa consciência nos pesa para que a gente possa transformar. Então, ela decide ir até o Jesus, conversar com o mestre, e com esse medo de ser rejeitada. Só que Jesus, quando chega, ele está na casa de Simão Pedro, quando ela chega até o mestre já está sorrindo para ela. O mestre já conhece nosso coração, já sabe o que a gente quer, o que a gente não quer. Então o mestre estava sorrindo para Maria, já esperando, como se ele estivesse ali esperando ela chegar. E ela questiona isso. Será que Deus me aceitaria? E o mestre vê seus pensamentos e a sua verdadeira vontade de transformação. Por isso que o mestre questionou muitas vezes para as pessoas doentes. O que queres que eu te faça? Porque tinha pessoas ali que queriam cura, mas para voltar nos antigos erros. E tinham aqueles que realmente queriam se curar para ser melhores. E esses Jesus falava, a tua fé te curou. A sua transformação te curou. Então depende de nós, né? E aí Jesus fala para ela assim, Maria, o amor cobre uma multidão de pecados. E pede que ela trabalhasse sempre com os júbilos do sacrifício. E essa frase, vamos lembrar bem dela, júbilo do sacrifício, a alegria de fazer o sacrifício. Porque é fácil amar quem pensa igual a gente. Mas amar quem pensa diferente é um sacrifício. Só que é esse sacrifício que nós temos que nos regozijar. Porque é ele que vai nos libertar, que vai nos levar nesse reino, vai nos fazer com que a gente realmente entre nesse reino de Deus. Que vai nos trazer essa paz íntima. Então Maria questiona, mas só pelo sacrifício? E Jesus fala para ela das mães, as mães que se sacrificam todos os dias pelos seus filhos, se isso não é um amor de um sacrifício. E Maria começa a chorar porque ela fala, mestre, mas eu não posso ser mãe. Devido à conduta que ela teve, ela não podia mais ser mãe. E aí Jesus fala para ela assim, mas Maria, o que é mais visto, bem visto aos olhos de Deus? As mães que amam seus filhos ou as mães que amam os filhos de outras mães? Ó, que puxão de orelha, né? Difícil, né? E aí ele fala, Maria, então nesse momento, né, ela decide que ela renunciaria a tudo para ela tentar essa transformação. Tentar chegar até esse amor do mestre, conquistar esse amor que ela não se via digna ainda. E aí Jesus fala para ela, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre, longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Olha aí o poder da fé. Porque quando a gente coloca nesse processo, muitas das coisas que nós iríamos passar, não é necessário mais. Se a gente já aprendeu aquela lição, não tem por que sofrer. As dores vêm por isso. Mas se eu já aprendi a lição, por que Deus vai querer que eu passe por ela? Deus quer nossa vitória. Quer que a gente saia daqui vitorioso. Tanto que ele coloca do nosso lado o anjo da guarda.
para nos orientar, para cuidar de nós, porque Ele nos ama demais. Ele não vai fazer com que a gente passe por alguma coisa, alguma prova, se nós não estamos prontos para aquilo e Ele sabe que a gente vai cair. Ele só coloca porque Ele sabe que a gente pode passar por aquilo. E se não conseguirmos nessa vida, vai vir outra. Só que a gente não enxerga assim, né? Olhamos somente aqui. E aí Maria muda. Ela vai embora e ela começa... Jesus morre depois de um tempo e Maria começa a dedicar totalmente ao Evangelho. Então, chega um momento da vida dela que ela é afastada dos discípulos porque eles tinham medo do que podiam falar se aceitassem ela depois. Então, Maria vai para fora da cidade e nesse momento está chegando um grupo de leprosos que estavam vindo à procura do mestre para se curar. E aí Maria, ela pega e começa a falar do mestre, não estava mais ali, e começa a pregar ali o evangelho. E ela vê nos olhos dele a transformação, a esperança de novo naquele coração daqueles irmãos. Então Maria decide ir com eles. Ela faz deles a sua nova família. E ela lembra que Jesus um dia fala para ela que um dia ela seria a mãe de muitos irmãos da humanidade. Então no momento que Maria vai desencarnar, porque Maria também adoece, né? Acaba sendo acometida pela doença, e ela resolve visitar Maria, mãe de Jesus, e João, que estava em Éfeso antes dela desencarnar. Só que na hora que ela chega na cidade, ela não aguenta pela fraqueza do corpo, pela doença. Então ela desmaia, cai ali adoecida. E lembra que Jesus encontra caminhos para as pessoas? Chega uma família de cristãos e acolhe Maria. Gente, Maria estava com lepra. Chega uma família de cristãos e acolhe Maria e leva ela para a casa deles. Olha o que é a gente fazer o bem, como Deus coloca as pessoas do nosso lado. E eles cuidam dela, Maria consegue ver a outra Maria, mãe de Jesus e João, despede-se deles, e eles cuidam dela até o momento que a Maria desencarna. E quando ela desencarna, ela vê o mestre, ela nem sente, ela simplesmente está adormecida, ela para de sentir aquela dor no seu corpo, ela vê o mestre e ela se vê naquele momento, ela se ajoelha e fala como ela sempre falou, Senhor. E Jesus recolhe ela brandamente nos seus braços e murmura, Maria, já passastes a porta estreita, vem, eu te espero aqui. O próprio Jesus veio receber Maria. Então que a história de Maria sirva de inspiração para a gente, nessa nossa disciplina que temos que ter, para nos transformar. E que a gente possa sempre nos lembrar desse convite do Mestre que nos estende a mão todos os dias. E que a gente possa também, como Paulo, lembrar dessa mensagem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei, serei disciplinado para que nada me domine. Para que a gente possa um dia realmente dizer, hoje não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, que tenhamos um dia lindo, as mulheres, eternamente, né, por todas as nossas vidas. Jesus, fiquem com Deus. Amém. Érisa, que reflexão podemos fazer essa manhã, não? Falar de Paulo, falar de Maria, Madalena, nossa, fantástico. A gente só tem que agradecer suas palavras. Eu acho que cada um chegou, como eu sempre falo, né? A cada um de nós, a palestra ela serve um determinado ponto, não é? Às vezes tudo se encaixa, às vezes tem aqueles puxões de orelhas que a gente sente, não é? E com certeza você conseguiu transmitir isso para a gente. Que Deus continue te iluminando, que você continue trazendo todos esses estudos para nós, sempre. Muito obrigado, viu, pela casa. Tá? Agora eu convido a todos, então, os nossos passistas que se dirijam, que todos se preparem aí para o passe. Vamos continuar nessa vibração gostosa que nós estamos nessa manhã.